Olá, vamos começar daqui a pouco a nossa live. Vamos ver. Vou colocar aqui. Opa, o pessoal tá chegando, que bom! Meus convidados já estão aqui também. Vou colocar uma informação importante aqui. Olá, queridíssimos! Um beijo, obrigado por esse coração. Vamos lá, hoje vai ter uma conversa maravilhosa por aqui. Vamos lá. Quem tá chegando? Oi, Cami. Muito bom. Estamos chegando. Daqui a pouco eu vou chamar os meus convidados, o Ale Bragion e o professor José Lima, que estão aqui. Então, eu estou preparando essa sala delícia, recebendo vocês para acolhê-los nesse encontro que vai ser sensacional, né? Vamos aguardar ainda alguns minutinhos, a gente ainda tem 2 minutos para a nossa live começar, tá bom? Mas eu quero dizer que você que está chegando agora, super obrigada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vai ser uma live deliciosa. A gente vai conversar com pessoas que têm histórias incríveis e que eu tenho muito afeto, muito carinho. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu tô super feliz, mas eu tenho certeza que vocês vão participar desse encontro comigo e vocês também vão se deliciar com essa conversa, tá bom? Vou chamar os meus convidados. Vamos lá. Então, vamos lá. A prof aqui é meio enrolada nesse negócio aqui. Eu vou tentar chamar o nosso amigo aqui. Vamos, cadê você? Cadê você? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ale. Acessar. Oi, Ale, tá por aqui? Cadê o Ale Bragion? Tô chamando o Ale. Tá por aqui, Ale? Gente, já pensou? A nossa primeira live, a janela não abre com os nossos convidados. Como que eu faço? Quem pode me ajudar, hein? Quem será que... Ah, Ale, você tá aí, Ale? O que acontece que aparece que você não pode participar? Vou chamar o Ale de novo. Olá, o Ale. Oi, Ale! Cheguei. Tudo bem, queridíssimo? Que bom te ter Tudo bom? aqui. Tá me ouvindo Vamos ver aí? só. Vamos ver só para a gente chamar o nosso amigo Zé Lima. Cadê o nosso amigo José Lima? Você tá me ouvindo? Tá chegando aí? Som? Sim, para mim tá ótimo. Fechou. Super perfeito. Imagem ok, tá tudo ok. Vamos ver se eu consigo chamar o Zé. O Zé tá esperando, Zé, maravilhoso. Tô aqui chegando, Zé. Ué, por que eu não tô conseguindo? Não apareceu a opção para adicionar. Apareceu, mas eu não tô achando o José Lima aqui, cara. Será que ele tá online?
Ah, tá, e tá esperando, a gente já conversou. Achei, Zé Lima! Vamos ver o Zé Lima entrar. Ah, então. Ver. Entrar ao vivo com José Lima, claro, com certeza. Pronto. Ah, que maravilha! Um beijo para você, meu Pronto. professor amado. Que Seja muito bom. bem-vindo. Olha, primeiro apresentar Eu não... vocês são os nossos primeiros convidados nessa Olha live, aí. que chama-se Sala dos Professores Bacanices, né? Com o nome assim, eu só podia convidar vocês. Eu não tô vendo o É, Zé. Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? não, Oi, Fica duplo desculpa. só, né? Não, eu não tô vendo o Zé. Será que a tela fica dupla ou depois ela muda? Você tá vendo o Zé aí? Eu não... Ah, eu tô vendo o Zé. E eu tô Mas Eu vendo tô ambos. vendo o Zé. Eu tô tá vendo no... ambos. mas Você acho que é assim, será? Não sei. tá vendo só me ver, Ale? Só. Você tá me Entendi. vendo, O Zé? Zé tá me vendo e tá vendo os dois. Vejo ambos. Ah, não Ah, sei o que que aconteceu. coisa. Então sou eu mesmo. Alguma coisa no Bom, seu celular, alguma coisa no seu computador? maravilha. Deixa eu ver aqui. Não. Ah, bom, sigamos. Zé, prazer. Prazer todo meu, Ale. Gente, olha, primeiro agradecer todo mundo que está entrando nessa live e vocês, principalmente, por terem aceitado esse convite. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Próspero, eu sou alguém que ama educação, ama filosofia e que encontra e encontrou pessoas na minha jornada, pessoas tão especiais. E eu não pude deixar de convidar essas pessoas, ex-alunos, colegas de profissão, para a gente conversar nessa plataforma incrível e democrática que é a internet, para a gente falar sobre as nossas histórias, enfim, as nossas andanças, as nossas alegrias, as nossas tristezas, enfim, partilhar. Então, essa é a primeira de uma série de lives que vão acontecer com a periodicidade que for possível, mas sem sombra de dúvida, convidando pessoas para trazer um pouco da sua história e da sua jornada. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem o Zé Lima, conhecem o Ale Bragion e estão muito felizes de vê-los aqui, né? Eu quero começar falando, assim, a gente começa nessa apresentação e depois o proseio rola solto, né, Zé? Porque a gente está É, aqui para trocar mesmo. sim. Essa proposta nasceu por muitas inspirações. E essa especificamente é em nome de um colega que talvez vocês dois não conheçam, mas que foi um colega muito importante na minha trajetória, que foi o professor Clarence Matos. O Clarence foi professor de ciências sociais, de sociologia, de história, durante muitos anos aqui em Campinas, e ele sempre falava dessa palavra. Quando a gente se encontrava, ele falava: Ah, mas como é bom a gente se ver e trocar essas bacanices. Então é isso, né? O sabor da vida, o sabor do encontro, as alegrias, os sorrisos. Então, que esse encontro tenha, né? Chegue até Clarence Matos e que a gente celebre os nossos encontros, as nossas histórias e as nossas jornadas. Não sei se você sabe, Ale e Zé, mas eu abri um canal no YouTube e, entre tantas coisas, eu convidei alguns ex-alunos para falarem sobre a história deles. E me senti muito feliz com esse retorno, mas eu queria também me colocar neste lugar de partilha. Então, vocês dois foram convidados também por essa razão, né? Por razões, por caminhos diferentes, mas com um objetivo muito similar. Então, eu queria dizer para você, Zé Lima, que você foi um professor decisivo na minha formação como professora, como estudiosa. Eu cheguei na universidade em que você trabalhava muito fragilizada, muito amedrontada, muito desconfiada das minhas próprias possibilidades. E você foi um professor tão
sensacional, tão doce. Você me ensinou muito, né? E você trouxe a arte, você acordou a importância do pensar e do sentir. E eu sou eternamente grata. Você foi uma pessoa decisiva na minha formação. Tanto que o meu TCC, o título foi muito em função, né, desses trocadilhos ilustres que você faz, né? Que era filosofarte. Então, tantas palavras nesse filosofarte. Então, muito obrigada por você vir. Eu queria te dizer isso publicamente. E o Alê, a gente se encontrou poucas vezes, né, Alê? Pessoalmente. É verdade. A gente se conheceu no ano de pandemia, a gente começou a trabalhar no mesmo espaço, no mesmo colégio, e depois, por muitas razões, o Alê saiu, enfim. Mas aconteceu uma coisa, Alê, que eu precisava te contar, e esse também é esse momento, né? Nós tínhamos um aluno em comum, um menino chamado Gabriel, que hoje deve estar fazendo engenharia ali por São Carlos. E numa das conversas online, eu falei de você, ele citou você. E ele disse, foi o professor mais incrível que eu tive a oportunidade de conhecer. Foi um professor, eu nunca imaginei que um professor pudesse ser como a Alê era. E ele falou de uma forma tão carinhosa, tão potente, que eu fiquei pensando como a gente precisa desse alimento, a gente precisa contar uns para os outros isso. Então, é assim que a gente começa a nossa live, dizendo muito obrigada e vamos nessa. Me conta um pouco sobre vocês, sobre a história de vocês, sobre como é que vocês vão parar na sala de aula, enfim, as bacanices que a vida proporcionou para mim e para vocês, para a gente estar aqui agora. Caramba, hein, Zé? Vou deixar você aí com essa responsabilidade. Eu abri o notebook aqui porque eu estou pelo celular, agora eu consigo ver o Zé aqui. Ah, que bom! Agora, você quer começar, Alê? Ó, eu vou começar, mas eu vou ser rápido, porque eu só quero aproveitar um gancho Sim. que a Ci comentou, porque eu não fui aluno do Zé, né? Eu também fui aluno da Unimap, que é a universidade que você citou. Não sei se podia falar, né? Pode falar, não Claro, tem pô, com problema, né? certeza. A gente tem um coração imenso lá. Era incrível. Extinta a Unimap, né? A cadavérica, tá aí Choramos. esperando a pá de cal, né? Mas eu fui bolsista de iniciação científica, isso lá com os meus 18, 19 anos, e o Zé estava na minha banca. Foi quando eu conheci o Zé Lima. E a querida Josiane, minha professora, minha amiga, foi minha orientadora, né? Ela falou, olha, vai estar o Zé Lima na sua banca, né? E o Zé Lima é um grande professor, é um professor... Aí deu todo o repertório de quem era o Zé, né? E eu fiquei, imagina, né? E agora, né? E aí fiz a apresentação, e naquela época a gente não tinha data show, naquela época, assim, foi em 1999, né? Há 26 anos. E letras, né? A gente já está acostumado a fazer as coisas no gogó mesmo, né? Muito aparelho e tal. E aí acabou e o Zé Lima falou: olha, eu queria cumprimentar você por você ter usado muito bem os recursos audiovisuais. Aí eu fiquei, né, menino ali, né? Fiquei, e agora? Do que ele estava falando? Aí ele foi explicar, né, o que era a noção semiótica desses recursos audiovisuais, que na verdade estava na fala, na apresentação, no olhar. Foi assim que eu conheci o Zé Lima e depois vim a trabalhar enquanto aluno ainda da Unimap, estagiário da editora, que eu fazia revisão de texto na editora, pude trabalhar no, acho que é Cosquinha Semiótica, Zé. Olha lá! Fiz a revisão de um desses livros. Tem um primeiro título antes, né? Cosquinhas Semióticas no umbigo da... O Morte. É. Cosquinhas semióticas no umbigo da entropia. Entropia. Aí trabalhei, fiz a revisão. Eu não sei se eu tenho uma edição desse livro, porque na época, não sei se eu acabei ficando, vou dar uma olhada se deve ter aqui no material, mas eu acho que eu não tenho. Se tiver, dá uma olhada se você está aí com o meu nome de revisor. E assim, conheci lá no colégio, né, no Porto, e a gente ficou naquele ano de pandemia, né, eu fiquei lá um ano, um pouco menos, né, muita coisa aconteceu, minha mãe faleceu, minha irmã faleceu, e foi um ano bastante difícil, e a gente acabou se distanciando, né, ali.
Mas nunca perdemos o contato online, sempre acompanho o trabalho da Si nesse projeto todo que ela faz também agora nas redes sociais, né? Então, E foi uma super coisa prazer legal. estar aqui. Desculpa, Lê. E eu achei legal porque eu me lembro que você comentou que na época você estava trabalhando na rádio. E o meu Sim. sonho era fazer rádio. Eu falei, Lê, eu quero participar de um programa com você e tal. E olha como as coisas são, né? A gente está aqui, de alguma maneira, fazendo esse trabalho, esse programa, esse encontro, né? Muito legal. Então é isso, Zé. Tá. A minha história aí contigo. E com a Si. Uma bela história também, Ale, porque eu me recordo de ir até a sala da editora e encontrá-lo lá trabalhando. E não foram 2, 3 vezes, não foram várias vezes. E, de fato, eu recordo nitidamente de você atuando na revisão desse texto, ajudando a ficar ele bonito, que eu gosto muito, é uma edição muito bonita. Achei que ficou excelente. Então, deixa eu falar primeiro, de externar essa gratidão de poder estar participando dessa bacanice. O nome é excelente, eu acho que não podia ser melhor para traduzir o espírito, que é algo que tem a ver com essa coisa solta, mas não no pior sentido do desbunde, mas uma coisa bem leve e que faz o contraponto que convém, me parece, com a coisa apolínea. Então você tem o Dioniso, que é o Baco, né? E do outro lado você tem o Apolo, e nesse jogo, nessa tensão, melhor dizendo, é nessa tensão que o proseio fica interessante. E aí eu tenho que fazer também a minha confissão diretamente para Cíntia, porque ela também mudou a minha vida. Eu já falei isso e já escrevi isso, de certa maneira. Ô Cíntia, lá, lá pelos idos eu tenho aqui uma cópia. Durante o período de 2009 até 2013, eu tinha um blog. Um blog que tratava, o título era Pnêumica, tratava de espiritualidade dentro da visão que eu precisava passar para os outros, que eu queria passar para os outros. E no dia, exatamente, 21 de março de 2009, eu postei nesse blog Pnêumica um texto cujo título era, porque agora o blog não existe mais, mas o título era Sabor Excepcional. E aí a palavra sabor é uma brincadeira com o saber. E o excepcional é por conta de você, porque foi através de você que eu fiquei conhecendo o filme Oitavo Dia, que é a história de um garoto portador da síndrome de Down. Então ele é um excepcional. Então, o sabor é excepcional. E eu fiz, então, um comentário sobre o filme e as primeiras linhas do blog, dessa postagem, dizem o seguinte, eu vou ler uma cópia que eu fiz agora. Então, o sabor é excepcional eu dedico para Cíntia Renata de Próspero e Darlene Barbosa Schutzer. Porque a Darlene trabalhava na Unimep nesse setor de atendimento a condições especiais, para dizer de uma maneira bem sintética. Disse eu no primeiro parágrafo que deve completar uns 10 anos, isso foi 2009, então, deve completar uns 10 anos desde quando fui apresentado pela Cíntia a um filme que está entre meus preferidos como entretenimento, reflexão e trabalho. Tanto que retomo o filme frequentemente em minhas comunicações orais e escritas. E eu fiz algumas palestras sobre o filme e sempre eu citava, graças a Cíntia eu conheço esse filme. E não só como
ferramenta de trabalho e de palestra, etc., mas no sentido mais existencial, aquele filme me impactou de uma maneira muito profunda. Então, eu não sou o mesmo a partir do conhecimento desse filme e, de modo assim, intermediário, você é a culpada dessa minha bacanice. Que delícia! Foi um filme realmente que me tocou profundamente. Até hoje eu penso muito sobre ele. E me lembro dessa sua postagem, fiquei muito honrada, né, com essa memória. Porque o nosso trabalho, né, a nossa experiência como professores, como educadores, ela é única, no sentido de que a gente não se dedica das 8 às 5 para a nossa profissão. A gente está full time pensando, refletindo, considerando. A gente leva um monte de situações e alunos para casa, a gente vai e volta com eles, né? E a gente precisa desse alimento, né? O alimento da arte, o alimento da poesia, o alimento da música. E muito das reflexões que você trouxe sobre esse livro me impulsionaram também para estudar semiótica, também para me lançar nesse caminho, né? Então, eu penso muito... Eu fiquei hoje pensando muito sobre esse nosso encontro. E aí me veio muito uma narrativa, que eu posso chamar assim, uma lenda, uma narrativa, enfim, que conta que viajantes estavam tentando chegar num mosteiro e se perderam por muito tempo, ficaram perdidos. E os monges acharam eles perdidos e depois de muito tempo levaram para eles tomarem banho, para eles se alimentarem, eles estavam famintos. E quando eles chegaram na sala, né, para servir o jantar, eles se depararam com talheres muito maiores do que era possível na indicação da sua própria boca. E no primeiro momento eles ficaram desesperados, porque eles tinham o alimento, mas não conseguiam colocar o alimento em si, na própria boca. Até que eles conseguiram entender que só era possível se alimentar alimentando o outro primeiro. Então, eu acho que o nosso trabalho como educador, como, enfim, como alguém que pensa assim o mundo e o sentido das coisas, é a gente ofertar, né? Esse alimento, essa palavra. Lembrei de você, pensei em você nesse filme, lembrei disso na poesia, porque esse é um alimento que transcende, né, Zé? Esse é um alimento dos deuses. Sim. A arte faz toda a diferença. E a música encarna a arte, né, Ale? Pois é, né? Assim, tô pensando aqui, ouvindo você falar nessa questão do compartilhar, né? Quantas vezes a gente, hoje acho que não mais, mas durante muito tempo, ainda assim, a arte era vista em sala de aula como algo supérfluo, né? Como, me lembro uma vez, indo dar uma aula de gramática no colégio, aí eu estava com um violão, né? Botei o violão nas costas, já tinha lá preparado a aula com as músicas que eu ia utilizar, tal. E um colega na sala de aula me disse bem assim, lembro até hoje, ele falou: "É com isso que você vai enrolar a sua aula hoje?", né? Então, essa noção, né, de que o que é útil é o que é exato, né? Aquilo que está nas ciências exatas, né? Nas ciências aplicadas, na engenharia, na matemática, e nós ficamos com o que é inútil, né? Durante muito tempo isso me incomodou um pouco, eu não sei o que vocês acham. Até que veio um livro da Leila Perrone Moisés chamado Inútil Poesia, em que ela vai analisar a poesia não pelo seu caráter inútil, mas vai dizer, poxa, por que não, né, a gente realmente entender que dentro dessa ideia de inutilidade, essa é uma inutilidade fundamental, né? E com a qual ela é tão inútil que a gente acaba tendo uma vida que não pode ser vivida sem ela, né? É claro que a gente vai lembrar do Nietzsche também aí, né? Sim. Mas voltando à ideia aí dessas bacanices, a gente tem muito isso, né? Talvez um pouco esse aluno que você citou quando comentou da minha aula, tem um pouco disso nas nossas aulas, né? Da gente não ter medo de ser bacana, né?
Da aula ser prazerosa, né? Dela ser gostosa. Por que ela tem que ser marcada pela dor, pelo sacrifício, né? Por essa coisa tão cristianizada do sofrimento, né? Aquele professor carrasco. Cara, não sai de casa para ser carrasco, né? Sai de casa para fazer uma troca, para aprender a ensinar, para ensinar a aprender, né? E aí a música é instrumento disso, a literatura, a arte, a filosofia. Mas, infelizmente, a gente ainda é visto, ou acho que fomos mais, né? Mas nós ainda somos muito vistos como a galera da perfumaria, né? Eu queria fazer uma consideração sobre isso. Achei muito legal você comentar essa coisa da sala dos professores, porque tem uma coisa no canal aqui que eu também quero deixar super claro, né? Não é romantizar a nossa vida como professores. Então a gente sabe da aridez, né? Acho que nós poderíamos aqui fazer uma live contando todas as situações desconfortáveis que nós vivemos numa sala de professores, né? Total, né? Então, os nossos colegas que também estão assistindo sabem disso. Mas a gente tem que fazer algumas escolhas para onde a gente olha, né? Sem romantizar, né? Mas olhar para isso. E tá tudo bem, né? A gente leva, quer dizer, leva o violão, leva a flor, leva o aluno para olhar o jardim, né? É uma educação da sensibilidade. E para alguns isso é absolutamente secundário. Mas o importante é o que é para a gente, né? Como que é para a gente essa entrega? Porque também não é uma performance, é uma entrega, né, Zé? Sim. Perfeito. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, querido. Estou te ouvindo. É que de repente o áudio não chegou para mim da sua fala final. Entendi. Mas deixa eu aproveitar então, já que eu estou falando, continuar com a palavra no seguinte sentido: embalando no som do Alê. A diferença entre aquilo que é útil e aquilo que é prazeroso. Então, eu vou trocar o vocábulo inútil por prazeroso. É também algo que faz a gente pensar que a utilidade tem um caráter de mediação. É útil para outra coisa. E a fruição, o prazer, ele não é para outra coisa, já é a chegada. Então, isso faz toda a diferença. A gente tem, ao longo da existência, uma cobrança muito grande no sentido de a gente fazer algo para outra coisa. Sempre como meio. E a arte é uma das mais interessantes práticas, exercício, e dá trabalho, muito trabalho, né, Ale? Muito trabalho, que tem como finalidade ela mesma, não uma outra coisa, é um fim em si mesmo. E isso faz toda a diferença no sentido da gratificação da existência. Então, naquele momento em que você está fruindo algo de arte, você não está preparando aquele momento para outra coisa, você está vivendo intensamente. Então, tem um gosto de eterno naquela precariedade, naquela provisoriedade, naquele instante. Isso faz toda a diferença. Vocês acham que este prazer, ele pode estar inserido na sala de aula, no cotidiano? Como que vocês veem isso? Eu acho que deve estar, porém isso é esporádico. Eu vou por aí também. Eu morro de medo de algumas coisas, né, que viraram modismo há muito tempo na educação, como a questão do lúdico, né, de que tudo tem que ser gostoso, né? Sim. Isso é um risco absurdo, né? Eu me lembro, sem nenhum ataque ou nenhum preconceito, não é isso? Mas há pouco tempo atrás ainda fazia muito sucesso a aula show, né? Aquela aula performática, em especial nos cursinhos preparatórios para vestibular, né? Em que o professor dança, canta, e eu acho que é legal isso, né? Mas é o que o Zé está dizendo, isso tem um momento, né? Esse não é o fim, né? Esse é um dos meios, né? É para ser um dos caminhos.
Há tempos atrás havia um professor muito famoso que ele dava aula de física cantando, tocando, dançando, gravou um CD. Eu acho legal, mas eu fico na dúvida se alguém aprende a fazer uma equação, um conceito de física pura, sei lá, se newtoniana, se quântica, cantando, né? Os meus colegas físicos falam que não. Então, assim, eu acho que é um caminho de um certo encantamento. Mas aí, de repente, isso se transformou num modus operandi, né? O tempo todo o cara tem que estar deixando gostoso. E não é gostoso sempre, né? Não é. Acho que o gostoso é não ser gostoso sempre, né? Sim. Quer dizer, a dificuldade está em a gente. O prazer também está em vencer a dificuldade, né? Em entender algo que a gente não entendia, né? Então acho que a gente passou também passamos ainda por períodos de tentar facilitar tudo ou simplificar tudo, né? As aulas da internet, né? Essas aulas que a gente vê, em especial aulas de língua, né? Alemão fácil, cara, não é fácil, né? É difícil. Então, Existe assim, uma não incoerência adianta. entre os termos. Alemão fácil, não existe essa possibilidade. Eu me lembro lá quando eu comecei a fazer o doutorado em Thomas Mann e queria aprender alemão para poder ler, o meu orientador falou: não, nem perca tempo, né? Aqui você tem vários tradutores, por que você vai fazer isso, né? Então, assim, não é simples, não que seja impossível, ou um para outro um pouco mais fácil, mas essa ideia da aprendizagem fácil, né? Da aprendizagem pelo prazer apenas, para mim é um baita risco. Por outro lado, também não dá para deixar de ser gostoso, né? Quer dizer, a gente tem vencer a dificuldade, quebrar a cabeça, entender, aprender a enxergar, aprender a olhar, também é prazeroso, né? Então, acho que a gente acaba vivendo numa sociedade que tudo tem que ser gostoso o tempo todo, né? O prazer da facilidade, né? Isso acaba sendo muito superficial, pueril, né? Fico pensando na falta desse tônus emocional para lidar com as dificuldades mesmo, né? E uma ideia de instantâneo. Eu tenho que aprender rápido, eu tenho que entender rápido, eu tenho que fazer Exato. rápido. E tudo tem um tempo, tem um processo, né? O tempo de nascer, de crescer, de viver. Esse tempo. A gente vive essa angústia, né? Porque a gente está dentro de uma plataforma em que o tempo todo as coisas vêm numa velocidade. Então, algumas pessoas passaram aqui e já saíram, estão vendo outras coisas, né? Enfim. Perfeito, né? E, no entanto, o tempo da vida, ele continua igual, né? Como é que é essa coisa desse tempo da existência, né? Esse tempo do... Sabe que os alemães, já que eu falei em alemão, existe um termo em alemão que dá conta disso e eu acho que em português a tradução não é tão precisa quanto no sentido em alemão, que é o Zeitgeist, né? Que é justamente o espírito do tempo, né? Quer dizer, o fantasma do tempo, aquela atmosfera do tempo, né? Que é o que a gente tem, né? Na música, me lembro que eu tive um professor na Unicamp, que era um maestro, um regente, num curso que eu fiz sobre sinfonias, e ele dizia, poxa, no século XIX, por que a sinfonia durava tanto? Porque o espírito do tempo fazia com que o cara não tinha outra atividade cultural. Então, assim, no mesmo dia que se apresentou a nona sinfonia do Beethoven, se apresentaram outras peças. Foi o dia todo de apresentação. E hoje, um concerto que dura mais de 40 minutos, o cara já não consegue sentar, né? Ele assiste o concerto vendo o celular, né? Quer dizer, o espírito do tempo é outro. É surreal isso, né, Zé? Perfeito. É bem lembrado pelo Ale, o Zeitgeist. E lembrando desse Geist, desse espírito, é que a gente vai também pular lá para o grego, quando tem a questão dos termos que fazem referência a tempo. Principalmente dois, que é Cronos, que é esse tempo material, concreto, do relógio, e o outro termo importante que é Kairos, que é o tempo oportuno, que tem a ver com um certo conceito de acontecimento, de oportunidade, de ser o momento adequado, apropriado. E aí, se a gente está, por exemplo, esperando por alguém e essa pessoa demora 5 minutos, parece uma eternidade.
porque eu quero muito estar com aquela pessoa. Depois de estar com ela, eu fico na conversa durante meia hora e falo, pô, mas já passou esse tempo todo? Parece que a gente está há 5 minutos. Então, o tempo físico não é o tempo metafísico, aí com liberdade para o vocábulo metafísico, né? O tempo que o relógio marca não é o mesmo tempo do espírito ou do coração, do sentimento. E a gente tem que saber adequar uma coisa com a outra. Porque se não houver esse ajuste, se houver não necessariamente uma coisa igual, ajustada, mas trabalhar essa tensão entre o Cronos e Kairos, aí a vida não se aproveita. Interessante isso, Zé, porque eu tenho me surpreendido com alguns relatos, né, sobre jovens e adolescentes que não assistem a filmes, porque demora muito. Verdade. E aí você fala, como assim? É muito Demora doido, né? muito. E tem uma sofreguidão para uma velocidade que para chegar onde, né? Assim, eu acho um pouco assustador. Assim, eu estou um pouco impressionada com o que eu tenho ouvido nesse sentido. E o que é a leitura de um livro, né? Nesse sentido, né? Quer dizer, se um filme que é um objeto, né? Que é uma produção multifacetada, multilinguagem, demora bastante, né? O que dirá um livro, né? Um Grande Sertão Veredas, por exemplo, né? Não vou nem dizer do Ulisses, né? Do Joyce, mas assim, um livro, né? O que assim, é muito engraçado. Eu fico pensando. Outro dia eu comentei isso numa roda lá de literatura e vinho que a gente faz aqui em Piracicaba. Era uma quarta-feira à noite, e como hoje, por exemplo, é uma terça-noite, a gente está aqui falando sobre literatura, né? E aí alguém falou, poxa, quem somos nós aqui, né? Quer dizer, que grupo é esse que numa quarta-feira à noite se põe para falar de literatura, né? Quem somos nós aqui nesse momento em que o cara não consegue assistir um filme, porque demora muito, nós estamos aqui falando de literatura, falando de filosofia, né? Aí me lembrei de uma sensação estranha, também na Unicamp, uma vez, numa aula também à tarde, nós estávamos em 4 alunos falando sobre música anônima do século XVIII. Aí eu falei, quem somos nós, né? O que nós estamos fazendo aqui numa quarta-feira à tarde estudando música anônima do século XVIII, né? Então, assim, que tempo é esse, né? Quem tem tempo para isso, né? Eu acho tão interessante. Há uns 2 anos atrás, eu estive em Salvador. E eu penso que todo mundo tem que ir a Salvador uma vez na vida, né? Alguns vão a Meca, outros vão a Nova York, outros vão ao Vaticano, mas eu acho que Salvador a gente tem que ir. E o que me chamou a atenção? Eu fui em julho, porque eu estava em férias, mas enfim, né? E numa segunda noite, o bairro do Rio Vermelho estava cheio de gente. Mas não era turista. Era gente da cidade que mora ali no lado, mas sai de casa, desliga a TV e vai sentar ali na praça e vai conversar, vai interagir, vai dançar, vai cantar. Isso, para mim, foi tão, ao mesmo tempo, lindo e assustador, né? Porque eu me perguntei, quando é que eu vou fazer isso? Né? Quando é que eu vou me oportunizar essa vivência? Porque existe um jeito diferente de viver. Às vezes a gente fala, tá tudo no automático, a gente está indo no automático, mas quais são as frestas que a gente tem de possibilidades, né? Então, numa terça-feira à noite, a gente está aqui sentado conversando sobre essas coisas. O Ale estava lá na quarta-feira, lá em Piracicaba. Nesse momento, lá no Rio Vermelho, tem um monte de gente sentado conversando. Pode ser que isso tenha numa outra cidade, enfim. Isso é resistência? Que nome isso tem, esse movimento? Eu acho que isso também pode ser chamado de bacanice. De vida, né, Zé? É bacanice isso. É ser permeável, poder ser encharcado de Baco, não só no sentido etílico da bebida, mas do que ele simboliza. Dessa embriaguez que consegue priorizar ou privilegiar
aquilo que não é só o útil. Sim. E a expressão é muito própria, por exemplo, jogar conversa fora. É tudo de bom. Jogar conversa fora é descartar, vamos dizer assim. Porque Aham. não é para a conversa ser meio para outra coisa. Ela se justifica, ela tem a validade em si. Então isso é bacana, é bacanice. Isso. Nossa, você sabe que, obviamente, que quando eu pensei no nome, eu pensei no Clarence, mas, gente, é perfeito mesmo, né? Baco. Baco, é É perfeito, né? nós três estamos aqui conversando. Eu sei que tem, eu estou vendo agora 14, 15, 16 pessoas acompanhando. Essas outras pessoas podem estar curtindo, porém, a nossa curtição aqui, nós três, nessa triangulação, já justifica. Eu vou ficar feliz porque eu sei que também tem outras pessoas que também estão curtindo essa bacanice. Eu já vi alguns nomes muito queridos aparecendo aí, da minha Aham. filha, do meu sobrinho, de uma pessoa muito querida lá em São Miguel dos Milagres, das Alagoas. Então, Olha Demais. aí. eu vi a Mércia deve estar me ouvindo, então isso é muito legal. É muito demais. Eu vi uma tia minha que está lá em Vitória da Conquista, É. ouvindo essa conversa, as minhas Olha aí, tem irmãs. recado aí pro Zé E Lima aí, tem ó. recado. Fernanda, aquela amiga E a do Alisson que entrava Fernanda. na sua aula sem ser sua aluna. Ai, que legal, Ai, que que demais! Que legal. demais! Vamos Eu vi, colocar a mensagem aqui no chat que a gente vai ler. Quem está aqui Ô Zé, curtindo essa bacanice? Zé e então, sim, mas aí eu vou isso que pegar. deixa eu aproveitar, Lê, desculpa te cortar. Fala, 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 Essa, fala, fala. essa moça que Olha, entrava Nova na Zelândia. aula sem, Uau! sem precisar, é porque ela não tinha a noção de que a aula seria útil. Não, era curtição. Ah, o Will também estava. O Will também está aí, O Will tá aí, olha só, que demais. dando a Tem um nossa, pessoal dando a bênção para nós. Ô Zé, demais, agora Will. Porque, se falando, não me engano, falando. esse Will é um sacerdote. Ah, É tem isso que aí, Will? manifestar aí pra gente a ele mesmo. Eu estou sem poder ver direitinho, mas eu acho que é um sacerdote. Bom, Meu melhor levei pra professor que você. tive em toda a minha vida acadêmica. É isso, Will. Que sensacional. Ô, ô Zé, eu ia te provocar. Agora, se é bacanice e É, se é baco, é sagrado. sim, mas tudo aquilo que tem a ver. O que é a sacralidade? É a gente conseguir dar para algo, alguém, uma energia, eu estou usando a palavra energia de propósito, né? Uma potência que atinge a nossa sensação, atinge o nosso sentido, né, de significado e atinge o nosso sentimento. Então, tudo pode ser sagrado, tudo pode ser sacralizado. Essa é E sagrado voltando da à mesma palavra, origem, né, Zé? é, Do e próprio aí que Baco está o, como o Deus, né? espírito, o Geist, no sentido mais profundo. Que demais. Queria só falar para o pessoal que está na live que a gente vai ter um sorteio de livros desses dois caras maravilhosos, que eles vão falar um pouco desses livros daqui a pouco. Se você quiser concorrer a um desses livros, a gente tentou pensar em muitas formas desse sorteio, mas tem um e-mail, canalcintiaprospero@gmail.com. Se você mandar um e-mail agora lá para o canal Cintia Próspero, CINTYA, Cintia Próspero, tudo junto, canal Cintia Próspero, @gmail.com. Daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio desses livros e você pode receber, além de toda essa bacanice, um livro aí na sua casa. Então, se inscreve lá, manda lá sua mensagem, que daqui a pouco a gente vai achar um jeito de dizer, fazer esse sorteio a partir dos e-mails, tá bom? Né, A Zé? gente, Né, Ale? a Vai gente ser pode fazer ótimo. uma pergunta. É. Aliás, eu ia brincar. A gente já volta para a questão do sagrado, porque eu ia te perguntar assim, se você conhece um conto, você deve conhecer, claro,
do Edgar Allan Poe chamado A Máscara da Morte Rubra? Não, não lembro. Não lembro. Pode falar. O conto tem um personagem que é um príncipe. E qual é o nome do príncipe? Próspero. Nossa, que demais! E é muito doido esse conto, é muito legal, porque ele se passa na Idade Média, né? Durante uma pandemia, durante a peste negra, né? A peste vermelha, que é a peste que. O nome correto é peste negra, né? Mas deixava o rosto escarlate por conta do sangue e tudo mais. Então eles se fecham num castelo, né? E o príncipe dá uma festa. E esse castelo é fantástico o conto. Não vou dar spoiler aqui, né? Mas tem 7 salões, esse castelo, né? Então o príncipe Próspero organiza uma festa no meio da pandemia, com o mundo inteiro morrendo, né? E ele faz o quê? Um tributo à prosperidade, né? Ele faz um tributo à vida com os seus convivas trancados naquele castelo, né? Para brindar a vida, enquanto do lado de fora, como ele mesmo diz, raivava a mais sangrenta peste, né? Até que num dado momento, quem aparece no meio da festa? A peste, né? Vestindo a sua máscara rubra, e aí ela vai duelar com o príncipe Próspero. Eu não vou contar o final, que é pra galera ir conhecer o conto. Gente, mas chama-se A vou correr agora pra Máscara da ver Morte esse Rubra, que tem o Próspero como personagem. E a gente Falando tem em tempo, em prosperidade. essa palavra, né? A gente está há um tempo essa palavra foi capturada por algumas referências ideológicas, a prosperidade, né? E a prosperidade ela é muito ampla, né? Ela é muito. Eu particularmente sou uma pessoa que tem muito orgulho do meu nome, né? Porque eu falo, gente, Fenomenal, né? É fenomenal mesmo. Mas é sempre interessante a gente pensar sobre o que significa isso. Porque numa época em que as pessoas estão tão vinculadas à ideia de sucesso, à ideia de riqueza, né? Eu vejo crianças, adolescentes pensando num futuro muito focado nisso, né? Eu quero ter. E a gente não constrói ter sem ser, né? Então, acho que a prosperidade vai nesse sentido de construir uma aprendizagem, né? Uma leveza, olhar nos olhos do medo e dizer eu vou continuar caminhando, né? Acho que E o que é ser próspero, né? Que não é Oi? ser rico, né? O que é ser próspero, né? O que Não é está ser ligada próspero? à ideia de dinheiro, né? Está É, ligada à ideia da vida, de outra forma, né? exatamente. E Como é que tem vocês. tem o Próspero lá do Shakespeare também, né? É, a, Também. tem- a tempestade, né, Zé? Tempestade. É. Gente, me conta assim, como é que é esta vida, né, desses professores que hoje caminham outros caminhos? Quem te viu, viu, né, numa sala de aula. E eu acho que nós todos somos muito gratas. Eu sou uma pessoa felicíssima de ter tido você como meu professor e é isso interessante, né? Professor é para sempre, né? Então é eterno. Mas o Zé também tem outros caminhos, né, Zé? O que você está fazendo? O que você está construindo? Como é que você está tecendo as bacanices que a vida tem te oferecido? Você e o Alê, como é que é? Bom, tem uma bacanice que eu não deixei de fazer depois que eu saí da docência e que já fazia antes. A bem da verdade, eu faço desde os 10 anos, mais ou menos, que é lavar louça. Sério, Zé? É uma bacanice para mim, lavar louça. Por Aqui quê? na nossa família já está consagrado. Aí, Ale, olha o sagrado aí, hein? Já está consagrado que quem arruma a louça, Consagrado, quem né? lava a louça sou eu. E isso, para mim, é não só uma terapia, como uma realização estética. Porque eu acho maravilhoso, você entra, vê a pia com toda aquela bagunça, diria, e
segundo após segundo, minuto após segundo, você vai fazendo uma transformação, uma metamorfose, até ficar tudo nos trinque, até ficar bonito. Isso é uma realização que eu carrego desde os 10 anos e agora. Guardadas as diferenças, diria, é sempre a nossa tentativa, a gente persegue uma coisa que é meio doida e por isso bacana, que é tentar, sem nunca conseguir de modo pleno, é tentar transformar caos em cosmo. Arrumar cozinha é isso, de certa maneira, esse exercício. Outra maneira que depois que eu deixei a docência, que agora eu estou investindo mais em outra atividade, que é a escrita, que é tentar colocar no papel algumas ideias. Então, isso é muito prazeroso. As ideias ficam meio caóticas na cabeça, e aí, com esforço, voltando ao lembrete do Alê. Não é a coisa assim, tranquila. Dá um trampo ferrado de você ir colocando em palavras aquela confusão que está na cabeça. E depois que a frase fica pronta, é uma satisfação. Se outra pessoa vai gostar, ótimo, mas eu já gostei. Então não é uma frase que tem uma utilidade como meio para outra coisa, já é uma satisfação. Aquele dia já está legitimado. Já colhi aquele dia, no sentido carpe diem, eu já colhi aquele dia pela frase que eu fiz. Então, essa é uma maneira de responder a tua pergunta. Eu, agora, deixando aqueles compromissos formais de docência, eu continuo trabalhando a palavra, continuo brincando com as palavras e vou tentando compor essa transição de caos e cosmo. Olha, eu vou aproveitar a sua fala e dizer que o Will deixou aqui dizendo que ele tem 3 livros autografados pelo Zé Lima. Ele é um próspero exímio do caminhar de bike pelo terreno arenoso educacional. Ele diz que as homilias que ele faz, né, minhas homilias de hoje, são baseadas na bacanice do sagrado humor. Zé, essa história das bicicletas, eu sempre vejo você com os vídeos que anda de bicicleta e ainda de costas para o guidão. Que bacanice! Não serve para nada, não tem nenhuma utilidade, mas a realização é plena naquele momento, né? É a eternidade naquele precário, naquele provisório. É a realização estética completa, Sim, né, Zé? sim. Essa é a grande utilidade do que é inútil, né? Exato. É a realização estética, né? E a estética, a arte, e o Alê é prova disso, é a grande razão, é o grande sentimento da existência. Nietzsche dizia mais ou menos isso, né? Que a legitimação da existência é a experiência estética, é a arte. A Tati, minha irmã, está lá dizendo que ela está lavando louça e que você ressignificou isso nela, nesse momento. Eu estou ouvindo e estou ressignificando. É terapia limpa. Terapia limpa, né? E essa coisa linda de você dizer, né? Caos que vira cosmo, né? Caos que vira uma ordem, né? Aquilo que é ordinário no sentido de ordenamento, né? De organizado. Que a gente põe, de organizado e de belo também, né? Que dá uma satisfação imensa, né? E que daqui 4 horas tem que fazer tudo de novo. Amanhã tem que fazer de novo. É um fazer-se constante. Aqui tem alguém que colocou uma mensagem. A Estela. É uma das bacanices da minha infância, era andar de bicicleta com o Zé. Adorava. Sabe quem é a Estela? A Estela é sua filha. É minha filha, eu me lembro de uma aula, Estela, que o Zé falou sobre Estela, estrela, luz. Foi tão lindo que eu falei, gente, que maravilhoso, né? Porque a palavra dá sentido, né, gente? A palavra, ela constrói a gente. Como é que é essa coisa da palavra para vocês?
Fala, Lê. Já falei muito. Fala, Lê. Vixe, difícil, hein? Perguntar sobre essa. Essa é a pergunta mais difícil da noite. É. Acho que a, Difícil vai pa- ser saber quem vai ganhar os livros. Essa é a parte difícil. eu vou lembrar aí do Lacan, né? O Lacan vai dizer que a vida só pode existir nas malhas da ficção, né? A vida só pode ser contada, sentida, entendida nas malhas do ficcional, né? Então, a palavra é vida, né? A palavra é concretude, quer dizer, seja a palavra falada, seja a palavra escrita, seja a palavra gesticulada, né? Essa semana se celebrou, inclusive, o aniversário da nossa segunda língua, né? Pessoas, nem todo mundo sabe que o Brasil é um país bilíngue, né? Português e Libras, que é língua brasileira de sinais, uma linguagem, né? Língua. Então, assim, a palavra dita, a palavra escrita, a palavra gesticulada, ela concretiza, né? E é ela que dá o sentido à vida, né? É ela que emenda a vida, né? Que dá coesão à vida, né? Lembrando que nós somos textos, né? Para buscar aí do latim, também até mesmo um cruzamento lá com o grego, do textos, né? Quer dizer, aquilo que tem sentido, né? Do tecer, né? Daquilo que se constrói a partir do entrelaçar, né? Quer dizer, as palavras nos entrelaçam, né? Então, assim, para a gente eu que trabalho com língua, com linguagem, nós que trabalhamos com língua, com linguagem, a palavra é tudo, né? A palavra é o elemento que dá sentido, né? Que forja sentido, que falseia o sentido, né? Que dá prazer, né? Que estabelece contato com o sagrado, que estabelece contato com o outro, que é o sagrado também, né? Então, a palavra é divina, né? Para mim, como um panteísta, né? A palavra é Deus, né? A palavra ela se dá, né? De forma espiritual, concreta, energética, né? Então, por isso que é difícil escrever, né? Escrever com futilidade, ou ela tem a sua beleza e o seu prazer, mas escrever a partir do momento que você tenta buscar isso, o difícil é achar, né? Quer dizer, se vai ficar bom ou não, como o Zé disse, não importa muito, mas essa busca, né, é que ela é difícil e ao mesmo tempo libertadora quando a gente se dá a pesquisar, né? Se vai encontrar, a gente não sabe, mas um dia eu ouvia, né, um cartunista dizendo que ele vai desenhar à noite e a ideia está lá no fundo do mar, né? Aí ele vai descendo, descendo, quando ele acha que ele achou a ideia, ele vê que ele não chegou ainda, né? Então, assim, acho que usar a palavra é um pouco isso. A gente usa a palavra no dia a dia, às vezes sem pensar, mas quando a gente para sentir, né? Quando a gente para pensar, quando a gente para trabalhar a palavra do ponto de vista estético, ela tem uma epifania, né? Ela se transforma repentinamente, se revela repentinamente no divino, né? Eu vou um pouco por isso que eu acho que é uma dificuldade para mim, para falar da palavra, logo a gente que vive da palavra. Né? É Não sei verdade. que o Zé acha. Aliás, o Zé tem uma questão ainda mais sagrada com a palavra, né, Zé? Que você tem uma história aí também religiosa, sacerdotal, não tem? Sim. A palavra me fez. A palavra me constituiu e ainda me constitui. Nós somos, cada um à sua maneira, somos feitos de palavras. Nós fazemos palavras, nós criamos palavras, mas as palavras nos criam, recriam, recreiam, nos divertem também. A pessoa acaba de nascer e até antes de nascer, ela já tem um rótulo, já tem um nome, já tem uma palavra. E tal palavra define muita coisa na vida dessa pessoa. Se eu me chamasse Mefibosete, seria um nome belíssimo do ponto de vista das referências tradicionais da cultura hebraica. Um cara chamado Mefibosete teve uma história, uma vida belíssima, mas esse som para nossos ouvidos
não ia ficar interessante. Eu não teria, assim, prazer de me apresentar dizendo o meu nome. Eu ficaria bem constrangido. Mas eu seria o resultado desse rótulo. Eu já contei na sala de aula, já contei em vários lugares, vou aproveitar aqui e jogar na mídia também. Se o meu nome é José Lima Júnior, eu não tenho nome próprio. Eu carrego o nome do meu pai. E se em casa eles vão me chamar, eles não vão me chamar de José Lima, porque já tem um. Eles vão me chamar de Júnior, vão chamar de Juninho. E eu ficava muitíssimo constrangido de ser chamado de Júnior Juninho. E esse sufoco eu fui carregando até 7 anos de idade, quando, no primeiro dia de aula, chamava grupo primário naquela época, no primeiro dia de aula, no primeiro recreio, um colega da igreja me deu um apelido, uma palavra. E essa palavra me salvou. Tatu. Tatu? Olha aqui atrás. Tatu. Tatu. Eu carrego até hoje com orgulho essa palavra, Ale. Porque essa palavra me constituiu de uma maneira distinta, diversa, única, original, daquilo que era o Júnior Juninho. Tanto que lá onde eu fui criado, em Casa Branca, até fazer o tiro de guerra, eu me apresentava como sendo Tatu. Eu carregava isso com orgulho. Somos feitos de palavras, porque eu não gostava de ter sido feito de Júnior Juninho. Que a minha família não me escute agora, porque na família eu ainda sou Júnior Juninho. Aos 70 e tantos anos eu sou Juninho, para alguns. Mas eu gosto mesmo é de ser Tatu. Então, então a gente tem na palavra uma oportunidade da gente se fazer e de também, com a palavra, fazer o mundo. E a palavra tem um poder que não é só um poder abstrato, é um poder concreto. E se me permite mais uns 2 minutos de fala nesse assunto, eu tenho que lembrar de uma história que o Rubem Alves sempre contava, e colocou isso em alguns livros, em algumas crônicas, etc., que tem a ver com um senhor, que por sinal era o sogro dele, então ele sabia muito bem dessa experiência. Esse senhor foi convidado para jantar na casa de outros indivíduos, outras pessoas, e lá pelas tantas, durante a refeição, esse senhor se volta para a dona da casa e diz assim: minha senhora, divina essa couve-flor. Aí a dona da casa, com muito tato, diz: mas, meu senhor, isso não é couve-flor, isso é miolo empanado. E aquele senhor que era formatado por palavras de ordem religiosa, tradicionais, conservadoras e discriminadoras, ele não podia comer carne, em hipótese alguma. Então, ele que tinha sentido um prazer muito significativo, a ponto de elogiar, ao ouvir a palavra daquela mulher, ele teve que sair depressa da mesa e foi vomitar. Aí o Rubem fala: em última instância, aquele senhor foi vomitar palavras. Porque foi a palavra que fez toda a mudança no fisiológico dele. Porque a palavra carrega uma conotação abstrata que interfere na condição material da nossa corporeidade. Então, a força da palavra é um absurdo. E dela nos valemos, com ela nos perdemos e com ela nos recreamos também. Temos experiências de êxtase pela palavra. E a palavra não só na sua questão fonética, mas também na sua entonação. Eu posso usar uma mesma palavra com um tom carinhoso ou com um tom agressivo, a mesmíssima palavra, que vai fazer toda a diferença. Então,
o significante é tão importante, ou às vezes mais, do que o significado. A embalagem é tão importante ou quanto a própria mensagem. A forma é tão importante quanto o conteúdo. E aí o mestre é o Alê. Eu só queria fazer uma quem sou consideração antes de passar para o Alê. Queria falar, no Central do Brasil, sempre me chamou muito a atenção nesse filme, como que a personagem da Fernanda Montenegro, ela fala a palavra moleque, né, Sim, no começo sim. do filme. É. E como ela diz essa mesma palavra no final do filme, né? Legal. Que é isso, Zé. Quer dizer que Bem lembrado, é isso. quem não assistiu tem que assistir Central do Brasil e vai sentir essa pulsação nessas cenas. Fala, Lê, desculpa. Não, já que você falou do livro, eu vou aproveitar aí o gancho do Zé sobre essa questão desse poder da palavra, para ler um poema do livro em que eu estou de alguma forma pensando um pouco, acho que foi um momento em que eu quis registrar um pouco essa questão dessa metalinguagem, né? Ou seja, do escrever sobre escrever, né? Como é difícil escrever sobre o escrever, né? E aí o poema chama-se 3 da tarde, né? E diz assim: talvez a pior hora do dia seja a da escrita, cadente, pendente, aflita, tentativa por um triz de ser de repente feliz. Tristeza. A pior hora do dia é com certeza a da escrita sobre a mesa, errante, rente, retesando na mente a experiência ausente da felicidade que sempre se quis. As árvores, os sonhos, os deuses, os adeuses, os sem-deuses, os motores, os amores, os meninos e as meninas, entre todos, entre tudo, se vão pelos vãos, mudos, das retas, das letras, verso a verso, sem linha, sem precisão. A pior hora do dia é, com certeza, a da criação, instante deítico, divino místico, ato contínuo, feito somente de ilusão. Então, esse conflito um pouco da palavra, né? Quer dizer, qual é o caminho que a gente vai diante da palavra, ou com a palavra, né? Às 3 da tarde, que sentido tem uma palavra às 3 da tarde, né? E que sentido ela vai ganhar depois, né? Estou me lembrando aqui, eu vou citar esse caso com muita liberdade, porque ela é minha chefe e a gente estava discutindo isso hoje. A minha chefe se chama Raimunda. É uma personagem, uma figura pública, né, da política, conhecida como Rai. E ela estava contando hoje que durante muitos anos, ela é uma nordestina, da Paraíba, né, e durante muitos anos esse nome, Raimunda, soou para ela como jocoso, e ela sofreu a vida toda com isso, né. E hoje houve uma metamorfose. Né? Hoje o Raimunda ganhou socialmente um destaque de gênero, um destaque de grupo social, né? De grupo geográfico, de mulher nordestina, de mulher forte que ela é, de mulher potente, de mulher porreta, né? De mulher. Então, o Zé falou do Júnior, né? E no caso ela tinha esse nome, tem esse nome que também ela carrega por 70 anos e que veio se metamorfoseando. E hoje falo, Rai, o seu nome é espetacular, né? Porque a gente tem uma marca a partir dele que é muito forte, né? Alexandre não tem essa marca, né? Zé Lima não tem essa marca, né? Mas Rai é um nome muito forte, né? Raimundo é um nome muito forte. Então também a gente tem essa transformação, né? Que é um pouco que o Rubem Alves fala aí nessa história que o Zé contou. Como é que a palavra está dentro da gente, né? É visceral, né? E a gente precisa lidar com ela e transformá-la também, né? Essa história dos nomes é tão interessante. Há muitos anos atrás, eu fazia curso de formação com professores. E me lembro de uma situação muito próxima disso, né? Algumas mulheres que tinham nome como Maria Francisco, né? E aí tinha um certo, não soa tão bem, né? Porque Francisco é um nome tão masculino. E aí, numa das formações, uma moça disse assim: mas você deve ser de uma família mineira,
Ela falou, sou, mas por quê? Ela falou, porque em Minas as pessoas carregam o nome delas, no nome delas, o santo daquela comunidade. Então você pertence a uma família de São Francisco. Então todos têm o Francisco. Foi tão interessante, porque é isso, há uma iluminação, nasce um novo ser, é uma outra história. Assim como a história do José Maria e Maria José. Eu também aprendi nesse curso que essa era a forma que as mães e os pais batizavam os bebês que nasciam com um cordão umbilical ao redor do pescoço, no momento de quase morte e em agradecimento. Se era menina, ia se chamar Maria José, se fosse menino, José Maria. Então, como que a história do nosso nome, né? Isso muda tudo, né? Muda toda essa perspectiva e nos constitui. Nossa, que demais. Que bonito. Eu tenho aqui alguém dizendo algumas coisas muito legais. O Murilo Oliveira está dizendo que o modo como que o professor Alê conduzia as palavras davam a ele motivação para nunca faltar às aulas de literatura africana. Sexta-feira à noite. Sexta-noite. Em Piracicaba. Só assim mesmo para ir para a aula. Abraço pro Murilo. Eu acho que o Murilo também não está no Brasil, se eu não muito me equivoco, né, Murilo? Será, Murilo? Tá por aí. Mas um abraço para você, querido. Ana, gente. Olha, o que eu tenho a dizer é que a gente já... Que bacana. O pessoal que está aqui nos acompanhando, eu falei para o Alê, para o Zé, eu falei, Zé, Alê, vamos mais ou menos um tempo, tal, porque aí, se de repente minguar, a gente também, né? E olha como a gente está. Olha, o Murilo está na Nova Zelândia, Murilo. Nova Zelândia, que sensacional, lá, que honra. Muito obrigada pela sua presença, muito honrada. E todos vocês que estão aqui, eu estou muito feliz. Eu sinto isso, Zé, de que aquilo que um dia foi caos, foi desejo, foi emoção, e o que eu faço com isso, ideias, nesses últimos 4 meses tem sido criação. Então, é muito importante esse espaço. Eu quero dizer que esse é o primeiro de muitos convites que eu vou fazer a vocês que estão aqui nesse bate-papo bacaníssimo, a você que está acompanhando aqui essa live. Essa live vai ficar gravada e vai ficar lá no canal do YouTube, chamado Cíntia Próspera, Filosofia e Educação. Então, você pode assistir de novo, você pode, enfim, colocar as suas impressões. Aqui a gente está formando uma rede de parceiros e que são apaixonados pelas coisas bacanas da vida, né? E que a gente possa ter sempre esse desejo de fruição. Para a gente encaminhar, queria que vocês falassem um pouquinho dos livros de vocês, para a gente, enfim. Senão a gente fica aqui até de madrugada, né, gente? Pela gente pode ficar, né, Zé? Deixa o povo que vai embora, a gente vai ficando, brincadeira. A gente vai ficar aqui nesse proseio bom. Só para a sua informação, Ale, eu já arrumei a cozinha. Estou liderado. Mas você sabe que isso aconteceu. A minha esposa falou, vai lá, eu arrumo a cozinha. Eu falei, não dá tempo, deixa eu arrumar, porque para mim é importante. Você sabe que isso aconteceu aqui em Piracicaba, no teatro, isso faz muito tempo. O Hermeto Pascoal veio fazer um show, e o show estava programado para acabar às 10h30, 10 horas, eu acho que era o horário do teatro. Aí deu 10h30, o diretor foi até o palco, falou para ele, olha, Hermeto, a gente precisa ir embora, né? O povo quer ir embora. E o povo lá, né? Abrindo as portas do teatro, ele falou, pode ir. Eu vou ficar. E ele ficou até umas 11h30, meia-noite tocando. Né? Sei. Mas Hermeto tem um vídeo lindo, um filme lindo, um documentário lindo. Acho que assisti na sua aula, Zé Lima. Janelas da Alma. Sim. Janelas da Alma. Quem não assistiu, assista. Um dos documentários mais incríveis. Maravilhoso. Sobre ver e enxergar. E tem um depoimento tão lindo do Hermeto, né? Falando sobre que ele fala que ele vê né? Ele tem um movimento ocular constante. Ele fala, eu vejo tudo em duplicidade, todas sorriem para mim. É uma graça, Hermeto.
E é isso, gente. Vamos falar desses livros maravilhosos, é? Ó, eu vou deixar para ser sorteado Ah, é, 3 livros. nossa! 3 livros. Eu vou falar na ordem cronológica que eles foram produzidos. Ah, Um é esse daqui. Aí aparece escrito certo ou está invertido? acho que está invertido, não? Ah, Ele está invertido. está invertido? Tá. É. O livro se chama Corpoética, um passeio pela palavra. Aí a palavra aí, de novo na nossa conversa. Uhum. E eu vou tentar, nesse livro, comentar o próprio significado ou os significados dessa palavra corpoética, que tem por base fundante corpo, sendo que o corpo tem cor, que é a sua peculiaridade, e tem pó, que é a sua historicidade. E também há uma alusão à ética, que é o conjunto de valores. São as possibilidades do corpo. E tem também a poética, que diz respeito ao desafio da criatividade. Então, corpoética é uma palavra na qual você encontra pelo menos 5, 6 entradas. Então, é um passeio pela palavra corpoética. Esse é um. E corpoética é um segundo título de um que não existe mais, que está no sebo só. Esse Nossa! não vai ser sorteado, porque eu só tenho 1 ou 2, que isso aqui só está no sebo. Esse aqui é a dissertação de mestrado, que tem por título Corpoética, o subtítulo Cosquinhas filosóficas no umbigo da utopia. Aliás, esse aqui das cosquinhas, dedicado para minha filha Estela. E esse aqui, de passeio pela palavra, dedicado à minha esposa Naná. Ah, que demais. Aí o Um outro, beijo para Estela e para Naná. o outro que vai ser sorteado, esse daqui chama Vitrais, que é dedicado para minha neta, Alice. Alice. E também há um jogo são 3 partes desse livro, tem a ver com o próprio título, nas possibilidades do próprio vocábulo vitrais, que são os capítulos que falam de ais. Ais é um comentário que eu faço ao poema do Fernando Pessoa, da autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor. Ai. O dever assente. Aí um outro capítulo, Vitais, que eu faço uma homenagem a uma pessoa muito especial, que é meu colega de mais de 50 anos, João. E o outro capítulo é Vitrais, propriamente. São fotos com poemas. E o outro livro é o mais recente, que chama Pnêumica. Pnêumica. Cosquinhas mitolúdicas no umbigo da poesia. Isso aqui é uma maneira de discutir a espiritualidade. Esse aqui é mais maçudo. Tem mais de 300 páginas. Que delícia. Então, são esses 3 que vão estar aí para serem ofertados aos nossos queridos e queridas. Então, tá joia. E aí, Elê? Muito bem, eu também posso deixar 2 exemplares desse livro, não sei se está aparecendo aí também, Tá. Casa Burguesa Sem Chave, que eu lancei agora em fevereiro aqui em Piracicaba, né, e tinha lançado em outubro lá na Flip, lá em Paraty, né, pela editora
Caravana, que é uma editora de Ouro Preto, né? Eles abriram tiveram uma casa lá na Flip. Aliás, a Flip é um evento fenomenal, fica aí a dica para quem gosta de literatura, tem que conhecer um dia, né? Participar de uma das Flips. Eu tive várias vezes a Flip, cheguei a trabalhar, quando estava na rádio fiz por 2 anos cobertura lá do evento literário, e agora, no ano passado, tive o privilégio de lançar esse livro. Eu sempre relutei muito em lançar livro, porque não é um trabalho acadêmico, né, assim, filosófico, como o Zé, que tem todo esse conteúdo para levar ao mundo, né? Eu falei, poxa, eu ficava muito receoso em lançar livro, assim, como eu escrevo semanalmente nos jornais aqui da cidade e tal, eu já tinha um pouco esse contato com o leitor, né, que acaba encontrando a gente, seja pela internet, pelo próprio jornal. Mas surgiu essa oportunidade de estar meio que concorrendo, entre aspas, nesse edital, aí, nesse chamamento. Eu arrisquei, o livro já estava pronto. Aliás, ele tinha participado de um prêmio chamado Cláudio Viller de Poesia em 2023, da União Brasileira de Escritores. Ele ficou finalista, né, foi um dos finalistas, não ganhou. E aí eu falei, bom, acho que dá para mandar, e acabou sendo aprovado também. Foi lançado na Flip, aqui em Piracicaba, em fevereiro, né? Então ele está nesse processo ainda de nascimento, né? Mas acho que o grande barato é isso, né? A gente poder fazer do livro também o caminho, né? A forma que a gente vai encontrando as pessoas, o lugar que a gente vai encontrando as pessoas, e acho que é um pouco isso. Então vou deixar a gente ver como a gente faz aí para entregar. Acho que o melhor, 2 coisas assim, acho que 2 poemas curtos, acho que é melhor ler um poema do que falar um pouco do livro, né? Então, se você me permitir, eu vou ler um poema que eu escrevi em 2020, quando a minha irmã estava doente, estava no hospital, e a gente estava no meio da pandemia, e a gente não podia deixar o hospital por 11 horas. Né? Ela não estava com Covid, ela teve um câncer, né? Acabou falecendo depois, e a gente tinha que revezar apenas uma vez ao dia. Então, a gente passava, o acompanhante passava de 11 a 12 horas direto no quarto, né? E a minha irmã tinha uma fobia de muito jovem, vendo que a vida estava indo embora, né? Então, assim, eram 12 horas assim muito difíceis, né? E ela dormia muito pouco por conta da dor. E numa das madrugadas em que ela estava conseguindo descansar um pouco, e no segundo andar do hospital era aquele terror, porque era o andar da Covid, né? Então, expectativa terrível, né, do que viria a acontecer. E aí eu olhei à noite lá fora no estacionamento, né? E aí me veio a célula do poema que depois eu vim trabalhar, né? O poema se chama Do Céu, né? Uma brincadeira um pouco com o dossel de cobrir, né? E o ser do céu também, né? Então, ele diz assim, né? Sozinha no breu, a noite lá fora sou eu. Na janela, hora a hora, minuto a minuto, a noite sou eu e sou ela, em nossa união resoluta de escuridão e pedra bruta. Não há antecipações de porvir, não há sobreposições de graus, não há velocidades remotas. Lá fora, a noite que sou eu, em mim espera, estelar e sem pressa, gotejando segundos, pelo sonho em clarão, visão de luzes, pensamento, que ao longe, no firmamento, ainda dorme aqui dentro. Então esse é o poema que eu fiz para ela. Aliás, seria aniversário dela na sexta-feira, né, dia 2. E o poema que encerra o livro, né, que é um poema curtinho também, já que está encerrando o programa, né, este programa, este podcast, essa conversa, que se chama Madrugada. Né? Antes, bem antes que passem os astros, talvez, outra vez e outras. Antes que imagine ou veja o que se esconde à luz da minha pele, e intervenham, e proíbam, e me caçem. Antes, bem antes que eu mesmo saiba, e se me apaguem os traços. Ali, bem ali, o desejo como um rio nasce. Então, queria agradecer a você, agradecer ao Zé, prazer imenso de poder estar com ele aqui também, né, Zé?
Eventualmente a gente se encontra. Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, para os vinhos e para os papos aí. Mas prazer estar aí com vocês. Olha, Muito obrigado. eu vou dizer para vocês que eu estou muito feliz. Acho que é um lugar comum. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui, agradecer quem vai assistir a essa live em outro momento, porque ela vai ficar gravada. A você que vai voltar a ouvir, né, essas palavras, esses poemas, e dizer que eu fui muito alimentada, né, por cada um de vocês, por todas essas bacanices, e que bom que vocês estavam aqui, porque vocês permitiram também que eu fosse, que eu me fartasse, né? Eu falei esses dias que nós temos que nos banquetear da vida, né? Inventei essa palavra, né? E as palavras vão trazer essa fruição. Dizer para quem está aqui na live para mandar para a gente um e-mail no canal cintiaprospero@gmail.com. Nós temos 5 livros. E aí eu vou pedir para Zé e a Lê dizerem números. O Zé pode dizer 3, 2, enfim. A gente vai ter 5 números e esses números vão ser da entrada dos e-mails na caixa. Então eu vou voltar e vou dizer para você se o seu número foi sorteado na entrada, né, na sequência de entrada, porque ali a gente tem uma sequência. E aí eu vou dar a sua resposta dizendo que você ganhou um desses livros. Então eu vou pedir para a Lê e para o Zé dizerem, eu acho que temos ali pelo menos uns 20 números, mas enfim, eu estou sem essa devolutiva de quantos, mas enfim, vamos pensar de 1 a 10, ou você pode mandar quantos e-mails você quiser, tá? Você não precisa mandar só um, de repente você pode concorrer com mais números, né? No canal cintiaprospero@gmail.com. E aí, Zé, quais são os seus números da Mega Sena? Você pode ter mais e-mails, então um dos números a serem sorteados é o número 19. 19. O outro é o 17. 17. E o outro é 11. 11. Ok, e aí eu vou colocar na ordem, tá, pessoal? O 19 vai ganhar o livro Corpo Ética, e a gente vai conversar sobre como mandar, tudo direitinho, me comprometo com isso. O 17 vai ganhar o Vitrais, e o 11 vai ganhar o Pnêumica, tá bom? E aí, Alê? O meu vou pelo fim de ciclo judaico 7. Então, tá bom. Homenagem São 2 livros, tá? Sim, desculpa. E um é o 7 e o outro em homenagem ao Papa Francisco, número 3, Trino. Número... Bela lembrança. Não sou católico, Cíntia, mas reverencio o Papa aí como grande líder espiritual, né? Cíntia, dentro do meu cacoete de professor, eu tenho que fazer uma correção do que eu falei. Então, primeiro, pedir desculpas porque eu errei. Esse Vitrais é dedicado a João Nunes, um jornalista aqui de Campinas, especialista em cinema. Então, eu tinha falado que é para a Neta, não. A Neta é o outro livro que chama Codofa, certo? Então, esse aqui é para o João Nunes. E eu deixei de falar que o Pnêumica é dedicado a um queridíssimo palhaço que é professor lá em Nova York. É o Cláudio Carvalhais, uma das mais importantes autoridades nessa pegada de teologia e ecologia, que é um palhaço, esse cara. Gente, as palavras me faltam nesse momento tão maravilhoso. A gente está aqui com praticamente 1h30 de live, numa terça-noite deliciosa, fazendo essas bacanices. Eu quero vivê-las muitas vezes, quero a parceria de vocês, essa é a primeira de muitas, e dizer que vocês são 2 pessoas transformadoras e que fazem com que a gente sinta no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente,
a vontade de ser melhor, no sentido não mais, mas de humano, mais humano, né? Então, eu fico muito feliz. Acho que começamos com o pé direito essas lives. E é isso. Se você quiser deixar aqui o seu like, transmitir essa live para outras pessoas, envia, manda um ok, chama a galera. E muito obrigado por cada um de vocês. Aí vocês ficam com as palavras finais. Eu queria saber se vai ser possível depois, quando você disponibilizar a gravação, a gente conferir os comentários dos amigos e amigas que fizeram. Ah, sim. Que Vamos às lá. vezes, que às vezes chega a gravação, mas não chegam os comentários. Mas Ah, se entendi. tiver um jeito, eu acho que vai ser muito legal. Tanto a Lê quanto eu gostaríamos de conferir comentário por comentário. Sim, a gente tem uma forma de que a gravação aparecem essas informações, Tá. É tá verdade. bom? No próprio visual. Tá. É. Mas assim, tem muita coisa legal. A Aí, ó, Estela mandou um Casa abraço, ela Chauã. dizendo que adorou. O Aí, Casa Casa Chau. O Bruno Chauã. dizendo que um brinde virtual às palavras dessa prosa. O Espaço Terapêutico diz feliz e grata pela prosa gostosa. Obrigada, queridíssimos. A Estela dizendo que foi lindo. Olha, muita coisa maravilhosa. Que a gente possa celebrar essas Arícia. bacanices. Arícia, quanto tempo que eu não vejo a Arícia. Queridíssima também. Legal. Que honra, Arícia. Muito obrigada pela sua presença. Se não me engano, era da Gente, área de letras. Zé! Tipo, É, ai, cada abraço, Zé! Que bom te fazer ver. Querida, Si, parabéns para você, viu? Pelo programa, pela iniciativa, né? Tô chamando de programa porque é um programa mesmo, né? Só a mídia que é outra, né? Mas é um programa online. Então, parabéns pela iniciativa. A gente sabe da sua correria, né? A gente sabe que não é fácil ter essa disposição, né? E é muito legal, né, a gente poder mergulhar nesses universos, né? Aprender. Parabéns, viu? E obrigado aí pelo convite. Muito O Zé não Também falou do obrigada. livro que ele tem, que eu tenho dele aqui, que é um livro sobre os mercados, sobre o mercado de Campinas, hein, Zé? Você esqueceu sim, desse sim. livro aí. Sim. Eu também agradeço muito a parceria do Alê, queridaço, e essa Querido Zé. simpatia que você é, Cíntia, de conduzir a nossa conversa, de programar tudo isso e torcendo para que outros episódios continuem nos comovendo. Obrigada. A gente vai fazer sim. Um beijo para todos vocês, vocês que estão aqui no Brasil, estão em outros lugares do mundo. Sintam o nosso abraço, nosso carinho. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.